TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje nós falaremos de uma série muito interessante, muito bacana, pouco explorada, pouco falada. Então talvez seja um daqueles episódios em que a galera vai sair daqui sorrindo, né, Senna? Com tanta informação legal sobre Super Robot Red Baron. Certíssimo, Gil. Eu sou o Senna. Eu não tinha assistido essa série. Eu acho que eu nunca vi um robô tão versátil, com tantas técnicas diferentes quanto o nosso querido Barão Vermelho. É, né? Quem olha o Barão Vermelho, né, cara, não dá muita trela pra ele, né? Não imagina o quão bem articulado ele é, né, cara? Um robô daquele tamanho, com aquela mãozinha, tipo o Henry Cavill, que é fortão e tem mãozinha pequena, né? Mas beleza. Quem está conosco para falar de Red Baron? Reunimos aqui uma galera bem bonita, igual o Henry Cavill. Vamos começar por ele, nosso convidado, né? Sr. Pércio. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Vim participar desse podcast. E eu tô muito animado para falar sobre Red Baron, que é uma série que pouca gente conhece e que faliu uma empresa de ar-condicionado, é isso. Boa, falando em ar-condicionado, ele que tá num lugar que geralmente é bem frio, senhor Adriano Nares. Opa, muito bom estar aqui para falar de mais uma série setentista. E olha, me surpreendeu, que produção boa no geral e de excelente qualidade técnica, hein? Mais uma produtora que nos anos 70 deixava a Toei no chinelo. Boa. Aproveitando, falando dos anos 70, ele que é especialista nessa época, no período Showa, Sr. Thiago AP. Uou! É isso aí, estamos aqui mais uma vez, né? Entre barões. E finalmente aí vocês me chamaram pra falar de uma série dos anos 70, já que ultimamente eu só tenho participado em coisa Heisei, né? Embora eu seja lá do arquivo Showa. Mas vamos falar dessa série que, apesar de ser produzida pela Senkocha, ela não é nada feita nas coxas. E pra fechar ele, que com certeza tem coxa, Sr. Looper. Já que eu não tenho, não, viu? Então, galera, sejam bem-vindos a mais um TokuCast. Hoje vamos falar aqui de uma série maravilhosa mesmo, sobre um hidrante do tamanho de um arranha-céu que... Olha, sim, é muito, mas muito mais legal do que ela aparenta. Bora lá. Hidrante. Agora eu me toquei que o Red Baron parece um hidrante. Ai, meu Deus. Vamos lá. Enquanto o nosso editor, Rafael, eu espero que ele não toque Barão Vermelho aqui, né? Não sei. Toca alguma coisa pra vocês aí. Nós vamos tomar uma aguinha, se preparar, porque esse cast vai ter muita informação legal pra vocês, hein? Porque Red Baron tem nomes, né, cara? Muitas coisas envolvidas aqui que estão relacionadas e conectadas com todas as franquias que vocês gostam tanto de falar aqui no Brasil. Daqui a pouquinho. Ken, main leverをオートにしろ。ファイトレバーオン。ファイトレバーオン。Antes de começar a falar da série, coisa rápida, a produtora é a Senkocha, né? A gente tá tão acostumado a falar de Toei, de Tsuburaya, Toho, né? Às vezes uma P-Production,
às vezes uma Tohoku Shinsha, né? Talvez de vez em quando uma Takara mas entre outras produtoras, né, cara? Nippon, tem um monte. Mas a Senkocha, ela é super importante, né, cara, pro gênero Tokusatsu. Acho que talvez um dia ela possa ganhar, né, esse que é só dela, né? Sim. Porque ela traz pro mundo o primeiro super-herói da televisão japonesa, o Gekko Kamen, entre outras produções, e ela teve produção exibida no Brasil, como Esper, por exemplo, né? Então, legal fazer esse minutinho aqui para Senkocha, né? E como acontecia muito na época, a gente está ainda no início dos anos 70, a televisão já estava mais consolidada, mas ela dependia muito ainda dos patrocinadores para as coisas acontecerem. Então, a TV até hoje depende, né? Mas naquela época o patrocinador tinha às vezes um poder acima da média, né? Como antes, lá numa das primeiras produções da Toei, o National Kid, que até o patrocinador deu nome para o herói, então ele algumas vezes até ditava rumos da história, né? Mas no caso do Red Baron, mais do que uma produção da Senkocha, foi uma encomenda da televisão para Senkocha, né? É isso aí, e se encomendar, né, cara, vamos fazer. E vamos fazer bem feito, né? Devia ser o lema da Senkocha, né? O Super Robot Red Baron, ele foi ao ar lá no Japão pela Nippon Television Network. Isso é legal falar de televisão, tá? Fãs de Tokusatsu que estão ouvindo a gente, porque nós estamos falando de uma série que foi exibida às quartas-feiras, das 19 às 19h30, de 4 de julho de 73 a 27 de março de 74, com um total de 39 episódios, né? O programa que tinha um robô gigante, em uma época que você tinha Ultraman, você tinha Kamen Rider aí rolando em outras emissoras, não no mesmo dia, mas atraindo mais aí o interesse da garotada, certo? Correto, e vale destacar que nesse período aí, as emissoras de TV, né, no caso aí a Nippon TV, eles tinham muito do controle criativo, né, das séries. Hoje em dia não é tanto assim, né, a emissora de TV é basicamente uma mera transmissora do programa e aí a conceitualização, o desenvolvimento e a criação da série fica a cargo mesmo da produtora, né? Seja a Toei, a Tsuburai e tal. Só que nesse período, nos anos 70, as emissoras de TV tinham muito poder criativo sobre as séries. Como é o caso aí da Nippon TV com o Red Baron, né? Que depois, uma década mais tarde, a Nippon TV também se envolveria com Machine Man e Bycrossers, né? E a gente pode ver em outros programas da época aí, como o próprio Kamen Rider, que estava bombando no período aí, que era basicamente uma encomenda da Mainit também. Então era todo um período cultural e de mídia bem diferente nesse começo de anos 60, de anos 70 aí. Legal você citar esse ponto, porque era uma época que não era Bandai, não era empresas de brinquedo por trás de muita coisa, né? A gente já falou isso lá no Tokcast sobre o Ultraman, por exemplo, e falando de Kamen Rider, como você citou agora pela Mainit, o Ultraman passava lá na hora Takeda, né? Inclusive teve série da Senkocha que passou nesse mesmo horário, que era um horário patrocinado por uma farmacêutica, né? E aqui também tinha um patrocinador principal, que era um horário específico para uma empresa de ar-condicionado. Olha que interessante o negócio, né? Se você não tinha um patrocinador garantido, não tinha como você emplacar uma produção na TV. E esse é o meu entendimento do Japão naquela época, não só no Japão. Se pesquisar televisão nos Estados Unidos e no Brasil, sempre tem lá um patrocinador, seja um posto de gasolina, seja uma farmácia, né? A série era meio que um produto, né? Apesar de ser para vender um produto, a série nesse período aí, ela era encarada como um produto, né? Ou uma vitrine, né? De certa forma, né? Pra expor um produto, né? Aqui
naquele arco mais importante do Red Baron, a Móbil, ela se aproveitou muito disso, ela soube fazer um baita marketing, porque ou era um adesivo no Jeep, ou era um posto de gasolina, ou era uma janela, tudo quanto era episódio tinha a Móbil estampada nos episódios, parecendo a Coca-Cola quando a gente vê em muitos filmes. Não só Móbil, os relógios, o Oriente também, né? Tem alguns episódios que os relógios eram a propaganda esfregada na cara, né? E sobre a empresa de ar-condicionado, qual que era o nome, Narete, da empresa de ar-condicionado? Nippon Kuki Hanbai, Japan Air Sales, é isso? Isso. E essa empresa, ela tinha propagandinha lá dela, bonitinha. A gente tava até conversando no Esquenta, né, Percy? E Ian Looper, que não consegui me encontrar esse comercial, porque eles tinham comercial tendo o protagonista dentro do cockpit do Red Baron, colocando moedinha no ar-condicionado. Era um ar-condicionado pré-pago, velho. Exatamente. A gente fala, ele foi patrocinado por uma empresa de ar-condicionado. A gente já imagina que é um ar-condicionado comum de hoje, ou aquelas caixonas dos anos 70, né? Mas não, era um que você colocava moeda pra ele funcionar. E aí, nesse comercial, o Red Baron, ele tá sendo atacado ali por um robô lá que solta fogo, aí a cabine começa a esquentar, e aí o Ken, ele coloca uma moeda lá no ar-condicionado na cabine pra poder se refrescar. Cara, isso deve ser sensacional. Como eu queria ver esse comercial, cara. A gente vai tentar ir atrás aí pra poder disponibilizar pro povo, porque só de saber esse plot do comercial já deve ser muito engraçado. Eu queria também, antes de entrar na história, entrar mais na parte de produção, explorar mais um item interessante aqui que tem a ver. Nós já falamos disso, inclusive, no TokuCast de Kamen Rider X, que foi a questão do sucesso do Mazinger Z, né, nos anos 70. E aí um ponto, Thiago, e assim, o texto que eu li, até a própria Wikipedia japonesa, né, fala que aponta o Mazinger Z como uma influência, né, a série, mas dizem que o projeto da série começou antes do Mazinger Z, né, do anime para TV, só que o mangá do Mazinger Z, ele é anterior aqui à série, né? O mangá, ele começa a ser publicado em outubro de 72, né? Então é impossível não conectar, não tô afirmando, né? Dizem os textos que não tem, né? Que não tem uma correlação ali com o Mazinger Z, até porque tem alguns robôs aqui, vilões da série, que me lembram muito alguns robôs do Mazinger Z, né? Sim, o legal também aqui... Pode seguir, Ti. Sim, e essa questão do Mazinger, eu não sei até que ponto isso era conversado, né, nos bastidores de produção e tudo mais, mas o projeto do Mazinger Z, ele começou a ser pensado bem antes, né, do anime estrear, bem antes do mangá começar a ser publicado. E como a gente vai ver aí depois, quando o Gil for falar da parte de produção, a gente vê que tem gente da Toei aí envolvida em Red Baron. Então eu não sei até que ponto eles se comunicavam, eles pegavam influências entre si, porque nesse período de anos 70, antes do Mazinger, né, propriamente dito, antes do boom de Super Robô, trabalho de robô era um negócio que era visto como uma coisa já velha, sabe? Remetia lá ao Tetsujin Nidio Hachigo, ao robô gigante e tudo mais. E a gente tem que entender que nos anos 70, o que estava mandando, né, era o Henshin Bun, né, também conhecido como o segundo Kaiju Bun, e que trazia um tipo totalmente diferente de produção. Então, eu acredito que para eles terem ido para uma linha de robô assim, ainda mais um robô que ele é pilotado por dentro, né, pelo cockpit, que até então não era uma coisa comum, né, vai passar a ser comum justamente a partir do Mazinger. Eu acho que isso certamente teve alguma influência do Mazinger, até porque aquele soco do Red Baron lá, acho que é Baron Punch, é muito, muito parecido com o Rocket Punch do Mazinger. Tem a base embaixo da água também, né? Com o Mazinger também sai uma parte da água assim, ele sai pelo chão. Então tem alguns elementos que se conversam. Eu acho que quando a gente assiste a série, não dá pra negar que a gente vê semelhanças mesmo com o Mazinger, né? Só que daí não tem como ter semelhança com o anime, porque o anime só vai estrear em outubro de 73, né? O Red Baron estreia em julho.
Mas como o Gil falou, o mangá já estava em publicação desde 72, né? Então ele recebe influência do mangá. E deu muita sorte porque provavelmente com o estouro do anime de Mazinger Z, você já tinha um live action também com um robô gigante, né? Isso incentivou a audiência de Red Baron. O legal também aqui é que meio que até para distanciar um pouco o Mazinger Z, é o visual mesmo dos robôs da série em si, do próprio Red Baron, que ele parte para aquele lado mais cômico, mais gordinho, mais caricato, que é muito do Tetsujin 28, né? Como a gente costuma ler aqui, igual o Ti falou, né? É legal porque não fica ali aquele negócio mais aerodinâmico do Mazinger Z pra... Opa, é um plágio do nosso mangá, do nosso anime, aqui depois, quando saíssem e as duas estivessem passando juntos, né? Então ele tem essa identidade própria dos robôs mais gordinhos, né? Mais caricatos. Eu acho isso bacana. É que alguém falou aí do hidrante, né? Realmente, ele lembra o hidrante, e só pra curiosidade que esse hidrante aí custou caro, viu, cara? Esse traje aí dele é um traje especial, ele é feito de fibra de vidro, cara, de uma empresa especial. Você pode ver que ele não dobra. Alguém já percebeu que não é aqueles trajes de borracha que fica dobrado? Ele é reto, como se o Arthur Switch lá estivesse dentro de uma lata, cara. E ele é feito de fibra de vidro, aquele negócio falou, lá. Porque muitos robôs, quando ele vai lutar contra, você vê aquela dobra, né? Aquela enrugada que dá nas dobras dos braços, Isso. das pernas. Ele já não tem isso. E você vê como ele cai, né? Você vê que ele cai esquisito no chão, que é justamente porque é uma lata, cara. Se cai de qualquer jeito, vai machucar o ator, né, cara? Não, e a época também, eu tava rolando crise do petróleo lá e ninguém queria gastar dinheiro com borracha. Pois é, e custou, tava vendo aqui, tava lendo, aquele traje custou cerca de 2 milhões de ienes, cara. Não foi nada barato. Ah, já é ar-condicionado, né? Mas falar pra vocês que o Thiago pode complementar pra mim, que manja mais, mas tirando assim a base assim do Mazinger, o resto, não sei, o Red Baron é muito mais versátil do que né, tem muito mais peripécia. Ele é quase um Kenshiro robô, né? Ele tá tirando técnica do chapéu toda hora e tal. O Mazinger não é tão assim. E os inimigos também não lembram muito, né? O Mazinger enfrenta muito dinossauro demônio, uns bichos cabulosos, assim e tal, né? Acho que além de ser um robô gordinho, não tem mais tanta semelhança. Sim, e se for passar por esse... Se for pensar por esse lado, o Red Baron, ele é meio como se ele fosse o Zubat dos robôs, né? Porque ele sempre tem uma habilidade muito foda que aparece do mais absoluto Neida. Neida é muito bom. O Thiago e o Nares falaram uma coisa legal também, da semelhança, né? Tem muitos nomes em comum aqui, né? Era uma época que isso era comum, né? Claro. Mas faz total sentido, né? O Toshio Kobayashi, o produtor da Senkocha, provavelmente ele chefiou essas escolhas, né? Mas nós vamos ter aqui roteiros de Shozo Ehara, amplamente citado aqui no TokuCast pelos fãs brasileiros, né? Ele que passou por Ultraman, por Super Sentai, por Metal Hero, né, cara? Sou pai da meme, fez de tudo, Kamen Rider. E aí tem também Masaru Igami, por exemplo, que é outro cara também que já passou por muita coisa. Ele também, o Masaru Igami tá lá no Robô Gigante, por exemplo, da Toei, né, que passou no Brasil, que já falamos aqui, entre outros nomes que provavelmente nós vamos citar ainda aqui, né? Isso de roteiro. Aí você vai pegar, por exemplo, cara de direção, também são caras que estavam acostumados a dirigir também séries do gênero, tanto para Senkocha quanto para Tsuburaya, por exemplo, né? Não tinha cara novato aqui, a Senkocha tinha nomes conhecidos, né? Um dos diretores, o Kyoichi Suzuki, por exemplo, dirigiu coisa pra caramba na Tsuburaya, né? E também um ponto que aí essa parte eu dividi com vocês, né? No esquenta, que eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar. Quem acompanha o TokuCast sabe que eu adoro pesquisar lá sobre quem faz o Tokusatsu do Tokusatsu, né? Eu sempre gosto de procurar isso, né? Quem faz os efeitos especiais. E eu cheguei no nome do Bunzo Hyodo, né, o Ryodo Bunzo. Ele também, né, tá em outras séries da Senkocha também. E fui procurar, né, mais sobre ele e tal. E aí você não tem um Wikipedia japonês, não fala dele assim, tem que pesquisar pra caçar informação sobre ele. Aí encontrei uma conversa no Twitter de fãs de Tokusatsu lá do Japão
E na conversa, um desses caras fala que tem muita gente que fala que o material da Shayo, né? E do Ultraman Ace e tal, né? Que tem plágio do Ultraman Ace, alguma coisa assim, né? Outros afirmam que não, porque foi tudo, né, feito pela própria Tsuburaya e tal. E ele fala sobre o Bunzo Hyodo, porque o Bunzo Hyodo ele conhecia, ele trombou ele em mercado de pulga, sabe? Em loja de coisa usada. E ele falou que ele trabalhou para Tsuburaya na mesma época que trabalhou para Senkoshi, com efeitos especiais. Ele integrou esse grupo, né? E eu pesquisei e tal, achei ele até em Ultraman Taro, até o Nobuya Dima trabalhou em Ultraman Taro, né? E o outro fã se surpreende, por quê? Porque o Bunzo Hyodo não tá acreditado nas produções da Tsuburaya, né? E aí, se você pesquisar mais um pouquinho, você vai encontrar alguns vídeos de YouTube com trechos de Ultraman Ace, Ultraman Taro, como eu falei, mais coisas da Senkoshi, né, como Iron King, com o próprio Match Baron, que vem depois, né, o Match Baron. Produção para Chayo depois, né, dos 6 irmãos Ultra. Produções para Toho também. Você encontra produções que ele nem sempre está acreditado como responsável, como parte da equipe. Eu achei isso um pouco interessante, né, cara? Ficou que legal, né? E no Match Baron, que é a série, né, a continuação aqui, praticamente, do Red Baron, lá tá acreditado como a Den Film Effects. E aí eu encontrei também em um vídeo do YouTube sobre o Bunzo Hyodo, falando que ele trabalhava nessa empresa, que depois ele fundou uma outra. Não disse se foi ele que fundou essa, né? Então eu achei super interessante. Por quê? Porque tem muito, igual o Nares falou também, tem muito visual assim que você vê de efeito especial, de take de câmera, até de abertura. Se vocês verem a abertura lá do Match Baron, vocês não vão se assustar em lembrar de uma outra produtora aí. Então achei super legal essa informação, porque não desmerece outros que trabalham no efeito especial. Na verdade, mostra que as equipes dessas empresas eram muito grandes, né? E é por isso que tanta produção independente da produtora tem tanta semelhança visual e de escolhas também, né? E é diferente até, Gil, do que você tá falando de quando a gente pega um pupilo, né? Um discípulo tal, que ele sai de tal empresa e vai para outra e carrega o ensinamento que ele teve com entre aspas, Eiji Tsuburaya. E aí, olha, tá copiando, tá plagiando, é o mesmo estilo, não, porque o cara aprendeu com aquele outro, né? Isso que eu falar. Se esse aqui não aprendeu com o Eiji Tsuburaya também, porque o Nobuya Dima, o próprio Tomio Sagio, tantos nomes importantes começaram lá com o Eiji Tsuburaya. E no caso dele é ainda mais elevado porque ele estava trabalhando nas duas, né? Então é óbvio que o estilo de um vai casar com o outro. Você falou aí de, olha, o fã vai assistir, vai perceber um negócio igual. É igual o golpe lá do Red Baron, o Mach Punch, né? Você vê a mão subindo, é igualzinho o Ultraman quando se transforma, subindo a tela. E os kanjis, né? O estilo desenhado dos kanjis na tela é quase igual ao título do Ultraman quando a série inicia. E olha que loucura, o Bunzo Hyodo trabalhou no Ultraman Taro junto com o Nobuya Dima na Tsuburaya. O Nobuya Dima é o cara que fez o Jasper, que a galera tanto gosta aqui no Brasil. E fez efeito especial do Changeman. Ele é a equipe dele lá da Tokusatsu Kinkyujo. Muito legal, né? E que já temos um TokuCast especial só do Nobuya Dima. Não, nunca tem, do Tsuburaya também. E como o Gil falou aí da Den Film Effects, que fez os efeitos especiais aqui do Red Baron e depois produziu integralmente o Match Baron, nesse ano aqui de 73, ela também estava produzindo efeitos especiais pro Fireman da Tsuburaya e pro Inazuman da Toei. Então ela estava trabalhando na Senkoshi, na Tsuburaya e na Toei em 73. E falando em aprendizado, né, como o Looper disse, os concept arts, né, os designs, os desenhos de personagem e tudo mais, foram feitos por um mangaka chamado Ryu Noguchi, que ele era um cara que ele começou trabalhando na Ishinomori Productions, né, que é a empresa do Shotaro Ishinomori, criador do Kamen Rider e tudo mais. O próprio Ryu Noguchi, ele começou fazendo adaptações de mangás de Kamen Rider lá para Tanoshi Oshien. Depois, quando ele saiu da Ishinomori Production, ele começou a fazer
designs para séries de TV por conta própria. Então eu acho que o Red Baron ele mistura muito dos dois mundos, assim, né? Ele mistura, digamos, com o melhor dos dois mundos. Porque ainda que toda a parte visual e toda a parte de tokusatsu dele remeta bastante visualmente às produções de Ultraman, né, da Tsuburaya, a gente vê que a parte de ação civil, né, a equipe lá do Red Baron, né, a versão deles da Patrulha Científica, eles têm boas cenas de ação civil, né, cenas de ação frenética, que era uma característica das produções de tokusatsu da Toei, né? Embora a Tsuburaya fosse magistral assim, em efeitos visuais, a parte de luta dele sempre foi um pouco mais travadona, né? O Ultraman era basicamente um wrestling de kaiju aí. E a Toei com o Kamen Rider, com o Henshin Bun, veio com essa ideia de artes marciais um pouco mais dinâmica, um pouco mais frenética. E a gente pode ver isso no Red Baron, né, que mistura um pouco dos dois, quando os robôs estão lutando é bem no estilo de Tsuburaya, e quando a equipe lá está em ação é bem no estilo padrão Toei ou no Kenyokai e tudo mais. E como o Gil disse, né, os roteiros foram feitos aí pelo Shozo Ehara, que trabalhou também em Ultraman, que trabalhou em séries Kamen Rider, que trabalhou no Robot Cage, né, no próprio Nazuman, que o Nares citou, e pelo Masaru Igami, que é o pai do Toshinui, que escreveu várias séries Kamen Rider, e o Masaru Igami escrevia séries Kamen Rider naquele período também, né? Nesse período aí estava rolando o Kamen Rider V3, a segunda série, e concomitantemente ele estava escrevendo o V3, então eu vejo bastante correlação assim entre meio que tudo que estava rolando no período, né? E seguindo essa linha que o Thiago comentou, quando a gente assiste ali os primeiros 5 episódios, pelo menos, como ele falou do pessoal da SSI que vai para ação, diferente do pessoal da Tsuburaya que ia mais ou menos para ação, eles, em alguns episódios, inclusive, são fundamentais ali para enfrentar, de certa forma, o inimigo, o vilão. Lembra um pouco o que a gente veria depois em Sentai, porque cada um deles tem um lenço de uma cor, cada um deles tem uma personalidade, um tipo, antecipando o que viria ali 2 anos depois em Go Ranger, né? Não tô dizendo que tem alguma influência, mas me lembra muito aquilo que a gente vai ver depois que a Toei vai produzir, né? Sabe uma coisa que acontece muito também nessa série, e é um ponto que vai acontecer também, algo parecido com o Spectraman também, que é a série dar uma acompanhada no que faz sucesso, né? Porque a Toei seguiu uma linha, a Tsuburaya também, por exemplo, né? Mas lá no Spectraman chegou a comentar, né, que não foi só ele, se não me engano, também, não sei se foi Silver Kamen também, que tem o lance do herói ser gigante, depois o herói ter tamanho normal, porque Kamen Rider começou a fazer sucesso, né? Tinha de tudo. E aqui a gente percebe também que a série tentou ser um pouco de tudo, né? Tentou ser um pouco do Kaiju Boom, não tinha Henshin, mas pegou essa parte de ação do Henshin Boom, e também segue aquela estética de série policial dos anos 70, né, cara? Ela depois dá uma mudada de novo, depois do momento da série, que vamos falar daqui a pouco. Você consegue ver diversos arcos e momentos em que a série muda completamente o tom, claro, se mantendo dentro da proposta dela, né? Mas você percebe que o tom muda um pouquinho, né? A gente vê vários sabores ali, até isso que os meninos falaram de é muita ação frenética no começo da série. Inclusive isso aí foi até pedido dos próprios produtores, né, da Senkocha, pros criadores, para tacar um pouco mais disso daí. E aí entra no que você falou, eles iam no que tava em voga na época ali. Quem é que estava popular ali em 73 e tinha ali meio que recente falecido? Bruce Lee. Então os filmes do Bruce Lee estavam fazendo muito sucesso naquela época. E aí, o cara é bom nas porradas, né? Então taca um pouquinho mais disso daí pra gente. E aí até que no começo é mais porradeira. Aí é igual você falou, depois entra um pouco mais de espionagem. Então eles sempre iam indo pro que tava fazendo sucesso e dar mais um temperinho.
falar um pouquinho do cast, vai? Já que a gente tá nessa linha de produção, falar um pouquinho dos atores aqui, porque alguns nomes são interessantes, né? O protagonista é o Yusuke Okada, que é o Ken Kurenai, que é quem vai pilotar, né, o Red Baron. E ele tem o irmão dele, que é o cara que constrói o Red Baron. Então, quem fez o Kenshiro Kurenai foi um ator que um ano antes ficou consagrado com Mihorman, da Tsuburaya, que ele, inclusive, até ele fez a ED número 2, ele soltou a voz também, né? E ele inclusive, eu não sabia. O disco da ED 2 vendeu mais do que o disco da ED 1, e com o disco normal. Só porque ele cantava um pedacinho da música, né? Então ele fez muita coisa. Ele fez, além de fazer o Mihorman, como eu falei, fazer o Kenichiro Kurenai, ele também fez Retorno de Ultraman, ele fez Jamboree Ace, ele fez Kamen Rider Super One, ele fez ele fez um livro falando sobre o Mihorman, não sei se vocês viram isso, que ele fez um livro chamado Sayonara Mihorman, que é tipo uma biografia dele. E o último papel dele que ele fez de alguma coisa voltada para Tokusatsu foi em 2010, que ele fez Ultraman Zero, The Movie, Super Decisão, acho que é esse o título em português, não lembro bem. Agora, em relação ao ator que interpretou o Ken Kurenai, o protagonista da série, né, o Yusuke Okada, a gente tem que juntar muito pedaço para tentar construir a história dele, porque primeiro, o Yusuke Okada é o nome artístico dele na época de Baron One. Ele passou a usar muitos outros nomes artísticos, e o nome artístico pelo qual ele é mais conhecido é Kengomaki. Ainda assim, não é o nome real dele. O nome real do ator é Norio Imaseki. Ele também chegou a usar Kentaro e outros nomes assim. E foi a estreia dele. Ele era um sarariman, como chamam no Japão, né? Um assalariado comum. Cansou daquela vida quando ele viu lá um aviso para um teste e conseguiu um papel num dorama, uma participação no episódio de um dorama da Nippon TV. E daí ele já emendou o teste para fazer o Red Baron. Ele fez vários doramas ali no começo dos anos 70. Ele participa, inclusive, de um episódio do Ultraman Léo, de um episódio do Ultraman 8 também. E daí, no final da década, ele vai mais pro ramo cinematográfico e entra um pouco aí nos chamados pink movies, que os japoneses chamam, que são aqueles filmes eróticos, assim, né? Não pornográficos, mas eróticos. E depois do começo dos anos 80, ele sumiu. Não fez mais nada, não tem registro mais nenhum do que se ele tenha participado de qualquer coisa, e ele já é falecido, morreu em 2007, aos 58 anos. Ah, mano, novo, hein? E, assim, da galera ali, da equipe, né? Tinha o alívio cômico, quem que era? O Pepe Rosumi, que era o alívio cômico? Isso, era o nome deles. Rosumi, isso, né? Exatamente. Isso beleza. Mesmo. Ele tinha 15 anos, cara, quando ele fez esse novinho, papel. Né? E ele tinha 1,80m de altura e tinha 15 anos, cara. E faz o papel de quem tinha 18. Legal isso. Tinha o Capitão Osato, que era o ator Tetsuo Oshita. O Tetsuo Oshita também tem alguns trabalhos interessantes, certo? E aí tem a personagem Mari Matsubara, que é a Himaki, que é uma... Assim, gente, não é um comentário machista, porque realmente a mulher é muito bonita, foge da curva, porque quem te elogia, homem e mulher, quem ouve o teu cast tá ligado. Foge da curva essa mulher. E ela é uma atriz muito bacana. Tem uns episódios dela, assim, que você não vê que é uma atriz ruim de atuação, cara. Uma atriz muito boa. Inclusive, ela tem muitos papéis, tá? E aí tem um outro personagem que eu acho um desperdício na série, porque ele fica a série toda, né? Junto com o Ken Kamari. Só que não serve pra porra nenhuma, né, cara? Que é o Tetsuya Sakai, o Hikashi Kato, que era pra ser um cara que deveria ter um pouco mais de sei lá, de falas, né? Ele virou o Dedé Santana da série, né, cara? Ele virou o apoio lá pro Ken Kurenai. E é isso. Ele virou... Ele, tipo, o cara que servia de suporte para fazer o cara sério contraponto daquele Marksman, aquele cara que atirava muito bem, que lutava tudo, mas ele só era só um apoio e nada mais que isso. Ele não tinha protagonismo dentro da equipe, digamos assim. E ele era dublê também, né? Ele era Switch Actor, né? Sim, ele fez... Ele é o Switch Actor do Silver Kamen e do Iron King. Ele também fez um papel no Iron King como lá dos
do Shiranui lá também, como é o Junpachiro, se eu não me engano. Ele chegou a atuar em alguns episódios, né, mostrando o rosto dele. Ele também fez muita coisa, ele fez Go Ranger, ele fez Ninja Captor, ele fez Triple Fighter, ele apareceu em produções da Toho como de Godzilla, e ele tentou, inclusive ele fez um papel, o Hisashi Kato, ele fez um teste para ser Kamen Rider Sky Rider, cara, e perdeu. Ele foi reprovado, ele não foi. E inclusive ele também participou de um filme que é homenagem ao Bruce Lee, não sei se é o termo correto, que é o Jogo da Morte 2. Ele contracenou com um sósia do Bruce Lee. Não sei o que eles tentaram fazer isso daí. O cara já tinha morrido, já tinha quase 10 anos. Bruce Exploitation, né? Isso. Que fala. Então, ele participou de um filme como esse. Hoje em dia ele é agricultor, foi plantar arroz. O cara cansou do estrelato, foi plantar arroz e cogumelo. Pois é. E a atriz que o Gil citou, a Rei Maki, né, que interpretou a Yamari, ela, depois disso, ela também participou em 2 episódios de Inazuma Flash. Antes disso, ela tinha participado lá em 68 também de um episódio de Ultra Seven, mas depois dos anos 80 não tem mais muitos trabalhos. Ela fez ali alguns doramas, alguns filmes, mas na filmografia dela tem algo muito interessante, um filme que ela fez em 1968, que é o Samurai de Copacabana. Olha aí. E legal. Quando você vai no IMDb, a imagem que tem ali não tem cartaz do filme. Tem a imagem, a reprodução de um recorte de um jornal brasileiro, né, que fala ali o Samurai em Copacabana. Na perfeição da técnica japonesa, a Toho Filmes orgulhosamente anuncia o seu primeiro filme rodado no Brasil, e ela esteve no Brasil rodando um filme, isso antes dela estrelar o Red Baron. Ela teve em Godzilla também, né? Então, ela também se arriscou como cantora, inclusive na série ela canta um pouquinho, não sei se vocês lembram que ela tá sentada num balanço e ela começa a cantar. Então, ela ganhou até uns prêmios lá, ela teve uma carreira até boa, assim, não foi uma carreira fracassada, ela vendeu alguns discos e tal, ela cantava bem. E a última informação que se tem dela é que ela sofreu um derrame em 2002, eu acho, e ela tá tentando se recuperar em 2012, uma coisa assim. E ela tá tentando se recuperar até hoje. Do novembro de 2022, ela sofreu um AVC. E uma coisa legal também, que além de ter o Silver Kamen, nós temos também o Lion Man, né? Ele tá aqui nessa série também, o Tetsuya Ushio. Já falamos dele aqui algumas vezes, porque ele tá em... além de estar no Lion Man, nós falamos de um Lion Man, ele é protagonista dos 2, né? Mas ele também é o protagonista de Saru no Gundam, que também já falamos aqui, né? Ele tem participação em várias séries, filme de Godzilla. O Tetsuya Ushio, nem vamos falar muito dele, porque ele vai voltar pro TohoCast, né? E é um nome legal pra gente citar também, muito legal, que é o Isao Tamagawa, que é um inspetor Kumano, que é um personagem, é um policial aqui, né, ligado à SSI, né, ao esquadrão, que em alguns momentos, praticamente, ele rouba a série pra ele, e depois ele vira só um alívio cômico, esquecem ele no churrasco, né? Mas é o Isao Tamagawa. É uma pena isso, porque no começo, o pessoal, o restante da SSI, o Ken e tudo mais, eles cumprem o papel e tal, mas chega uma hora que eles são meio comuns. Nessas horas, o Inspetor Kumano, ele rouba a cena da série de uma maneira excelente, porque ele não vira só aquele alívio cômico bobo, sabe? Ele é útil pra caramba na maioria da primeira metade da série. É o guarda-chuva, que é a prova de bala, e aí ele vai lá e mata um monte de capanga. Ele é excelente, ele é disparado o melhor personagem da série nesse começo aí. E ele, aí vou deixar vocês contarem aí, se quem vai querer contar, se o Percy vai querer contar. Ele é um Ultraman, né, cara? Ele é mais do que isso, ele é o pai do Ultraman, cara. Ele é um Ultra Father, ele apareceu em peraí. Né? Ele é o pai dos Ultras? Muito bom. Então, ele é o pai do Ultraman, ele é Ultra Father. Ele é a única aparição do Ultra Father com rosto humano é com o ator, o Isao Tanigawa. Ele realmente é muito bom, é o que vocês falaram. O cara rouba a série, o cara é fantástico. Pena que ele termina como um Riponga, que não consegue ajudar mais ninguém. Ele parece muito Masato Shimon no final da série. Ele sai de Inspetor Cruzou pra Patropi, velho. Exatamente, boa, perfeito, é isso. Ele virou Patropi, ele virou tipo
Virou um riponga que não consegue fazer mais ajudar a SSI em absolutamente nada. Ele vira alívio cômico, né? Porque o alívio cômico era o garoto, né? Até adiantando um spoiler, né? A série era pra ter acabado com 26 episódios. Eles obrigam, né, a produção a dar uma esticada na série, vai até 39. Só que a série realmente ela acabou no 26, praticamente, né? Tanto que eles matam. O preço do sucesso, né? Eles matam o capitão morre. Vamos contar daqui a pouco a história. Morre o garoto, né? O alívio cômico. Então o que sobrou pro inspetor? O inspetor virou alívio cômico. Porque antes ele era meio que o policial e o Pelé, né? Ele é o cara das criancinhas, né? E aí morre também o Dr. Devilar, né? Encerrando essa primeira parte da história. Inclusive, o ator que interpreta o Dr. Devilar, o Hiroshi Kaida, ele volta na série seguinte, o Super Robot Mac Baron, interpretando o vilão principal também da série seguinte. E ele ainda vai ter, mais lá pra frente, no final dos anos 70, ele vai participar de alguns episódios de Eisenborg daí. Cara, e vou falar uma coisa. Que voz desse cara. A voz dele é o ponto alto do negócio. A voz do cara é sensacional. A voz do cara realmente é uma coisa... É maligna a voz do cara. Mas sempre com eco, né? Porque, veja... Inclusive no episódio ali, nesse que ele morre, que ele tá lá no hotel e daí ele vê o pessoal da SSI, ele não tá num local que é pra ter eco, ele fala e eco. Quando ele tá no bondinho lá, ele fala e tem eco. Ele abriu a boca, tem eco. Mas mesmo assim, a voz do cara é incrível. E assim, e depois que ele morre também, a série vai buscar lá, né, uma ameaça espacial, daqui a pouco de novo entra em mais detalhe, mas aí vem aqueles vilão com cara de Frankenstein espacial, né, cara? Depois aparece o tal do Dracomon, depois tem o lance do pai dos Kurenai, tal. Então, se você olhar no contexto, daqui a pouco a gente explora mais os vilões, só aprofundando o Devilar já de uma vez, né? O Devilar acabou sendo não só o vilão que mais ficou na série, né, mas o melhor e talvez o único vilão de verdade da série, né? Basicamente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Inclusive, eu acho esse primeiro arco aí bem mais legal. Mas pra mim também, a série acaba quando... O Giraskill não foi um bom adversário mesmo. O Giraskill não foi um bom vilão. Não foi uma boa ideia. É o que o Gil falou, né? Chega no 26, eles são obrigados a esticar o preço do sucesso que a série estava fazendo, né? Sim. Então, vai acabar esse plot, então... mano, tá legal a audiência, vamos esticar. Pô, o que a gente vai fazer? Tanto que lá no final, você pega muito episódio ali que, já mesmo que os estilos de direção, de efeitos especiais, a gente já tenha visto em outras séries também, roteiro também pegou muito disso daí. Você pega ali, esse daí do episódio dos Dráculas aí, já era um negócio meio usado ali também pelo Masarigami. Outro episódio dele lá, que eles criam uma liga transparente ali, que nem o Red Baron pode transpor. Isso daí é muito parecido com um episódio do Robô Gigante, que ele já tinha escrito. Então parece que eles foram reciclando algumas ideias ali meio que do nada, porque inventaram de ter mais 13 episódios de repente, né? E aí, cadê os roteiros? Cadê as ideias? O que a gente faz? E meio que ficou meio jogado. E é interessante que esse fim da série no 26 também é o último episódio de 1973. Ele foi exibido em 26 de dezembro. Né? A nova fase começa na semana seguinte, que já é 2 de janeiro de 74. Então dá para ver que originalmente mesmo a ideia era a série terminar em 73. Última semana do ano, encerrava Red Baron no projeto original, provavelmente, mas daí eles tiveram que dar essa esticada, né? E assim, a série tinha até ali apelo sexual, que as cenas de ação da Rimac sempre de mini saia, né, cara? Então a série, ela tinha... era uma série que agradava todo mundo, porque era nobre, né? 19 horas, né? Você vai acabar fazendo uma coisa... Não era algo só para vender brinquedo, como acabou se tornando depois, né? Com o objetivo principal. Então você tinha todos os meios para atrair todo tipo de público aqui, né? Era a característica do humor da época também, né?
Se você pegar as obras shonen da época, também tinha isso, Dragon Ball, né? Se bem que Dragon Ball veio depois. Mas os mangás da época tinham muito isso, né? Que acontece. Né? Sim, Sim. o próprio Mazinger, né? O Harenchi Gakuen era bem comum no período. Eu queria pegar um ponto dessa virada aí, né? A partir do 27, quando chega o Tetsuya Shio, o nosso querido Lion Man. Ele chega, cara, de moto, dando porrada, igualzinho o Shiro Kazama. Ele é o V3 aí naquele episódio, tá ligado? Só faltou fazer Henshin. E aí até achei que a série ia mudar pra ele, sabe? Os caras vão trocar o protagonismo ali, né? Não trocou. Acabou sendo só aquele episódio. Depois ele tá sempre de terno, mesmo só dando apoio, né? O Ed Baron ganha um upgrade, né? Aquelas asas dele e tal, mais algumas armas, etc. Mas não, acabou o protagonismo. Ele seguiu com o Ken Kurenai, com o Tetsuya Kaimaki. Apesar que, né? É um protagonismo meio esquisito, né? Porque só vão. O Ken só volta a ser protagonista mesmo nos últimos episódios da série, né, cara? Ele fica uns bons episódios aí, sem ter um protagonista específico, né? É um episódio que centraliza um pouco em um pouco no outro, meio distribuído, né? Acaba ficando um pouco esquisito. O final mesmo, ele é muito pobre porque parece que toda aquela energia que tinha no começo da série, ela foi se apagando até mesmo naquela parte boa que a gente tinha, né? Porque se você pega ali, primeiro episódio, os caras tá com um monte de informação na sua cara ali, que você fica meio perdidão de tanta coisa que vai vir, mas você absorve. E aí pula do episódio 1 pro episódio 2. O irmão do Ken é explodido lá na cruz. Então são episódios mais chocantes mesmo, até porque ela já não tinha aquela levada mais infantil, né? Então a série meio que se permitia de ser mais violenta aí em alguns momentos, né? Você pega ali, por exemplo, um episódio lá que tem aquele doutor que ele tá escondido, né? Que ele sofreu um atentado, aí ele se escondeu pra não ir atrás dele de novo e ele tá com o filho com a cadeira de roda. Aí quando o menino lembra do atentado que atacaram o pai dele e mataram a mãe dele, é aquela câmera lenta toda que lembra muito aqueles filmes giallo lá, italianos, né? Aquele episódio que a Mari tá controlada. O episódio que a Mari tá controlada, que ela pega a faca lá no aniversário e vai atacar o Ken. Toda a câmera lenta também. É muito giallo. Então, eram experimentações muito legais que eles fizeram lá no começo. Acabaram aquelas ideias, né? E o giallo, né? Ou o giallo, é um gênero de filme italiano que cara, trecheira total. Mas é a trecheira boa, conceitual, né, cara? É a trecheira que a gente indica sem medo. A gente falou de mangá, tal, uma coisa que, assim, eu gosto muito do Masami Kurumada, né, das obras dele e tal, e o comecinho do Red Baron me fez lembrar uma outra obra dele, porque, não sei se vocês já leram ou assistiram o BTX e tal, tem também dois irmãos, o irmão que é cientista inteligentão é sequestrado pelo Império Maligno, e assim, as máquinas no BTX, né, não vou ficar dando muito spoiler pra quem quiser, elas também só podem ser pilotadas por uma pessoa que doou, tem um esqueminha lá que doou sangue e tal. E me lembrou muito isso. Eu fiquei pensando se o Masami Kurumada não bebeu dessa fonte aí também. Duvido nada. Deixa eu aproveitar esse gancho para trazer um pouco do plot, vai. A gente já tá contando tanta coisa da história. Quem tá com a gente não viu a série já vai entender melhor aqui, né? Mas assim, nós estamos falando de uma época que se passa ali no século XXI, né? Então existem robôs ali, né? Gigantes sendo usados pelo mundo, e aí aparece o Partido da Máscara de Ferro. Acho que é isso a tradução, né? Que nome sensacional, né? E aí eles roubam todos os robôs gigantes que estavam numa exposição mundial de robôs, né, cara? O objetivo deles era conquistar o mundo utilizando um exército de robô modificado, tanto robô próprio quanto robô roubado, né? Porque tem essas duas categorias, vamos dizer assim, né? E aí nós somos apresentados para dois irmãos que 4 anos antes haviam sofrido, né, um sequestro, um atentado. O pai deles some, né? O Dr. Kurenai pai some,
nessa situação, né? Nessa casa, porque ele foi sequestrado exatamente pelo Partido da Máscara de Ferro. Só que o irmão, né, o Ken, ele é quem acaba pilotando, né? E o irmão, o Kenichiro, é bem diferente do Bravestorm lá que a gente contou do Tokcast, né? Mas não é tão igual, né? Aquela releitura. Mas o Kenichiro, ele constrói um robô pro irmão pilotar, né? Que é o Red Baron, para poder combater o Partido da Máscara de Ferro. E aí, quando eles atacam, é aí que o irmão chama o irmão e bota para pilotar. E aí entra a SSI também no contexto, né, cara? O Red Baron e o Ken acabam sendo peças importantes da SSI no combate contra o Partido da Máscara de Ferro. É basicamente esse o plot, né? Só o Ken pode pilotar o Red Baron, esse é um ponto importante, né? Só o Ken consegue pilotar. E esse é o plot do episódio 1 ao 26. Nós vemos isso, o irmão é morto, né? Acho que, se não me engano, o Kenichiro é morto, né? Pelo Partido da Máscara de Ferro, né? Lá na atentado contra o pai. episódio 2. Mas no atentado que o pai do Ken e do Kenichiro sofreu, também foi o irmão mais novo, também morreu junto, que é o Renzo. Não sei se vocês tinha mais um, verdade, tinha mais um, isso, né? O irmão mais novo, ele morreu também no atentado, o Renzo. Só que assim, o irmão mais velho e o mais novo esqueceram deles na segunda parte da série, já vamos chegar lá, né? E aí a primeira parte da série, esses 26 episódios, esse arco todo, é basicamente isso, né? Entre episódios bons e legais, a gente chega no ápice, né? Na parte final, em que eles derrotam o vilão, e é isso aí. E aí tem a morte de parte da equipe, e é aquele fim de série mesmo, né? Mas aí, no episódio 27, se não me engano, a gente, né, por causa dessa esticada que deram na série, aí começa um novo arco, que é o braço espacial do Partido da Máscara de Ferro, que vem os alienígenas com cara de Frankenstein, prateado, né? O Frankenstein prateado, né? Vem um monte. E aí vem o Tetsushio, né? O Lion Man aqui pra participar e tal. E aí são episódios aleatórios, né? Tem episódio bom, episódio ruim. Mas acaba sendo um arco que não agrega em quase nada, né, velho? A não ser o upgrade aí do Red Baron. Até chegar ao arco final em que descobre que havia uma entidade alienígena ali, que na verdade era um computador, né? Aí me fugiu o nome do bicho. Giraskill. Do Giraskill, que tava controlando, adivinha quem? O pai do Ken Kurenai, o Dr. Kurenai. E aí essa parte que eu falei, que eles esquecem, né, dos irmãos, né? Porque aqui os caras colocaram uma bomba num asteroide, numa lua, sei lá no que, uma bola de boliche. Uma que nós das vimos luas de isso. Marte. Uma das luas de Marte. E viram um corpo celeste de encontro com a Terra, é algo que a gente vê sempre, né? Principalmente produções da Toei, né? Tá aí o Chikara no Message, tá aí o Changeman, tá aí o Black RX, né? Sempre tem alguma bola de boliche aí vindo de encontro com a Terra, né? e é claro que ele salva o mundo também, né? E esse final, cara, ele caga muito no próprio partido lá, na Aliança de Ferro, o Partido da Máscara de Ferro, nas pretensões deles, porque quando o Giraskill lá, ele tá lá pra jogar a lua, uma das luas de Marte em direção à Terra e tal, ele alega que era a invasão. A invasão da Terra é só um teste. Se der certo, a gente conquista o universo todo. Pô, mas falharam a série inteira pra invadir a Terra, mano. Os episódios finais lembraram que o Ken Kurenai era o protagonista, deram mais atenção pra ele, no lance do pai. E aí depois, cara, um final... Eu vou partir pros finalmente, tá? Até queria ouvir cada um de vocês. Aí vai pra um final melodramático, depois que o pai salva o pai, e o pai tá morrendo porque o pai virou um androide, né? E não sobrevive mais jeito na Terra. Ele queria pilotar o Red Baron, mas nem fala, pô, era o robô do seu irmão. Também não fala essa porra, né? E o cara morre e o Ken Kurenai leva o corpo do pai morto pro Red Baron pra ficar lá pilotando o Red Baron, o pai dentro, sabe? Um final super dramático, em que o protagonismo foi pro pai do Ken Kurenai e que todos os outros personagens não servem pra porra nenhuma, sabe? Ficaram apagados lá. O ar-condicionado ia conservar o cadáver do pai dele lá, era tão bom que ia conservar. Nossa senhora. E sem ienes, né? Se não colocar os ienes, não vai não conserva não. Haja moeda. E aí,
E aí eu acho que a impressão que eu tive dos atores também é que nem eles estavam afim mais. O próprio artista, quando ele tá no meio da série, né? Ele deve perceber ali como que tá sendo com o público. Quando eles estão fazendo, quanto tá legal ser feito aquilo. Porque nesse começo aí, que é frenético, a primeira parte aí que a gente fala, né? Até os 26, episódio 26... Também tem uns episódios meio bobo, meio estar ali por estar. Tem episódio que funciona muito bem sem o robô e ele aparece só no final, só lá pra lutar e tal. A série tava gostosa de ver e com certeza gostosa de ser feita, né? Quando esticam tudo e troca plot e história e não sei o que lá, eles devem ter olhado um pro outro, mano, o que estão fazendo aqui? Aí tem que ver como é que é o consenso também de, vamos dar um fim nisso logo, porque quem sabe lá, talvez, se não tivesse 52 episódios e o pessoal resolveu parar de fazer no 39 também, tem essa, né? Então vamos parar logo enquanto fica pior ainda. Mas parar sem concha e a Nippon não queriam porque eles metem o Mate Baron depois, né? E vocês acham que se não fosse a crise do petróleo, vocês acham que ia esticar ainda mais a série? Os caras não teriam morrido, teriam feito um outro final pra primeira parte diferente? Qual é o pensamento de vocês a respeito disso? Cara, é porque mesmo com a crise do petróleo, na sequência veio o Matt Baron, né, cara? Tem muitas séries da época que elas têm 20 e poucos episódios, né? Séries acabam, próprio Iron King, né? Acabou, pronto, deixa aqui. Nossa, mas tava muito boa a série. Deixa ela quieta. Senão você vai fazer igual o final do Red Baron ali, pra um fã ali que goste de enxergar mais a série depois do que a gente tá falando, eu mesmo depois de ter assistido, pra mim para no 26, o resto é resto. A gente tem dois grandes problemas, que um é você perder o teu principal patrocinador, ou seja, você tem menos dinheiro para fazer a série, e quando eu tava assistindo a série, ainda lá nos 15 primeiros episódios que eu comentei com o Gil que eu estava impressionado com a qualidade, e ele já estava lá na frente e ele falou, mas vai cair. A gente percebe que a qualidade técnica cai também, e depois a qualidade de roteiro e tudo mais. O primeiro problema é você ter menos dinheiro, e o segundo problema é você esticar uma produção que não tinha sido prevista para ter aquilo. Os atores podem não ter gostado, porque tinham outro trabalho em mente, daí ficaram presos nesse. O roteirista não tinha mais caminho para levar aquele personagem, porque ele já tinha resolvido a história deles. Então, a pior coisa, os dois piores problemas se refletem no final da série, que é a falta de dinheiro e um caminho que ninguém sabia para onde ir. Eu acho que eu concordo com o Nares aí. Eu acho que a questão orçamentária foi o fator decisivo aí. Mesmo com essa derrapada final, eles fizeram nessa meta-série aí o Matt Baron, né, que é a série seguinte, e também o Gambaron, né, que não tem exatamente muito a ver com as séries anteriores, mas que faz parte dessa linearidade. E nenhuma dessas duas teve a Senkocha, né? Foram feitas por outras produtoras, né? Então, eu acho que o maior problema nessas séries que são encomendadas, né? Como foi o caso aí do Red Baron, foi uma encomenda da Nippon TV, é justamente a questão do patrocínio, né? Porque o dinheiro principal fica dependendo do patrocinador e da emissora. O que é diferente de séries de produtoras maiores, né? De produtoras que, enfim, que tem mais calibre, né? Como é o caso da Toei, da Tsuburai e da Toho, que a própria produtora investia dinheiro naquilo, né? Não ficava dependente exclusivamente do dinheiro da emissora e nem dos patrocinadores. Então eu concordo bastante com o Nares aí, que eu acho que a derrapada final vem por questão orçamentária mesmo. Mas por isso que eu citei, eu falei que a crise do petróleo acho que não interferiu pra Senkocha, né? Porque a Nippon segurou o horário, a Nippon não o mesmo dia, né? Porque, se não me engano, o Matt Baron passava na segunda e o Red Baron de quarta, no mesmo horário, das 7 às 7h30. Mas o Matt Baron, ele vai ser feito pela Nippon Gendai Kaku, legal, né? Que tá ligado aqui a esse canal. Mas, cara, são as mesmas equipes, praticamente. Muitas pessoas
mesmos nomes envolvidos em muita coisa. Traz o Girodan, por exemplo, a mesma equipe que fez efeitos especiais, sabe? Então, assim, o negócio ficou ruim pra sem coxa, né? O canal em si deu um jeito de seguir e manteve toda a estética, né, cara? E parte da equipe que fez o Red Baron, né? Porque o projeto era mais da Nippon TV do que da Sem Coxa em si, né? E é isso que daí atrapalha a criação de uma franquia, né? Porque como a série era mais da Nippon do que da Sem Coxa, a Sem Coxa ficou com os direitos do Red Baron. Já a produtora do Matt Baron, que depois também teve problemas financeiros lá na frente, hoje os direitos do Matt Baron pertencem à Nippon TV. Então como é que se constrói uma franquia, sendo que cada série pertence a uma pessoa diferente, a uma empresa diferente, né? O Gambaron, né, que é a terceira produção aí dessa meta-série, eu não lembro se é também da mesma produtora do Matt Baron ou se eles mudaram pela terceira vez. Acredito que é outra, chama Soeisha, essa terceira do Gambaron. Então, mudaram pela terceira vez, né, então. Foi a Soeisha, foi outra. Mas você vê de novo, a Nippon ainda mantendo, né? E nesse caso, esse é legal também, porque nesse caso ele passou, se não me engano, em 2 dias diferentes. Ele passava um dia, um horário, depois mudou. Mas fica pro Tokocast de Gambaron. Mas tem o Shozo-Ehara também no meio, tá? Shozo-Ehara, tem... mas Shozo-Ehara é arroz de festa, né? Tá em tudo quanto é lugar. Né? Tem o Hideyoshi Nagasaki, tem uns nomes aí também aleatórios aí que a gente já conhece também. E a TV Nippon, ela vai repetir 10 anos depois nessa questão de encomendar a série de Tokusatsu com produtoras, justamente com o Machine Man e com o Bycrossers, né? Lá nos anos 80, 84 e 85. De novo, eles vão querer investir em Tokusatsu, só que dessa vez eles chamam a Toei e a Shinobushin, né? Pra fazer as séries Tokusatsu pra eles. Rapaziada, vamos para nossas considerações finais, né? Considerações finais, jabá, curiosidade, o que vocês quiserem falar de mais informação. Cara, sempre, né? Sempre quando a gente tem um Tokocast sobre uma série pouco falada, a gente traz muito mais informação, parece, né? Mas também a gente sempre dá sorte de pegar algumas séries com muitos nomes legais, com muitas conexões, como eu falei lá no começo desse cast, com as franquias que nós falamos muito mais por aqui, né? Kamen Rider também, Super Sentai, etc. Senna, quem começa então aqui essa parte final do Tokocast de hoje sobre o Super Robot Red Baron? Olha, vamos começar com ele que é dessa região aí que tem um frio característico, né? Que poderia patrocinar, né? Uma nova série aí do Red Baron. O senhor Adriano Nares. Opa, mas você quer que eu engarrafe o frio então para enviar lá pro pessoal, né? Mas assistindo o Red Baron, eu lembrei que lá nos idos de 2010 eu assisti o primeiro, não sei se o segundo também, talvez o primeiro e o segundo episódio de Red Baron, né? Foi uma época que eu peguei para assistir o primeiro e o segundo de um monte de tokusatsu que eu ainda não tinha visto, e era a maioria na época, né? E eu lembro que só de assistir os primeiros episódios eu achei, nossa, sei lá, não me interessou, achei mais ou menos. Então, ao assistir agora o Red Baron, eu achei que seria mais ou menos, e à medida que passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eu fui surpreendido porque não é mais ou menos. É uma série muito boa, os efeitos impressionam mesmo, né? Se a gente faz a comparação, como eu citei no começo do cast, com produções da época da Tsuburaya e da Toei, né? A Tsuburaya sempre teve uma qualidade técnica superior à Toei, e essa produção da Sem Coxa também é superior tecnicamente às produções da Toei, na questão da técnica de filmagem e de efeitos especiais, né? Provavelmente tendo um investimento maior. Então a série é divertida, ela sabe equilibrar, na maior parte dela, vamos dizer assim, ou em 75% dela, ela sabe equilibrar um episódio que pega um pouco mais para comédia, mais sério,
ela destaca às vezes como protagonista um ou outro membro da SSI, foca mais no Red Baron, às vezes o Red Baron só aparece no final para destruir o robô, para poder fazer a propaganda de robô gigante do dia. Então eu acho que é uma série que traz um bom equilíbrio na história. Alguns personagens são melhor explorados que outros, né? Alguns personagens são meio inconsistentes do começo até o final, mas é normal, porque isso também depende muito da resposta da audiência, né? No começo o detetive era um paspalhão, depois ele começa a ficar mais sério, daí ele equilibra o paspalhão com o sério, depois ele vira o maluco beleza. Então acho que ele, para mim, foi o mais inconsistente ao longo da produção. Não sei se isso era uma resposta como as crianças achavam, né, a participação dele na série, mas é uma série que vale a pena ser assistida, principalmente porque antes do Super Sentai, ela ainda está ali no começo da franquia Kamen Rider, os Ultra já estão engatinhando já um pouco mais, e é daquele período que esse tipo de série que a gente gosta, né, o Tokusatsu voltado para as crianças e adolescentes, ele ainda está sendo construído na forma de se contar a história, e eu acho que o Red Baron, ele contribui e muito com isso, por isso eu também classifico que é uma das séries que quem é fã de Tokusatsu como gênero tem que assistir para entender como que esse gênero se formou ali na primeira metade dos anos 70. Vale a pena assistir a série, para mim foi uma grata surpresa, eu me diverti assistindo. Mais episódios bons do que ruins, na minha opinião, e episódios mais ou menos. A maioria dos episódios eu gostei bastante. E para quem quer acompanhar o nosso trabalho da nossa revista eletrônica, o Toku Agora, toda sexta-feira às 8 da noite no canal do Toku Agora, a gente faz os reviews das séries que estão no ar no Japão e no Brasil também. Olha só, é a primeira vez que eu falo isso. Review da série que está no ar no Japão e no Brasil ao mesmo tempo. E também tem os nossos colunistas, inclusive 3 dos nossos colunistas aqui, né? O Thiago AP, o Anluper e o Professor Senna. Então, toda sexta-feira às 8 da noite, e além das informações do nosso site, você encontra aí de vez em quando a nossa revista para quem é madrinha e padrinho do TokuCast, que é a Toku Universo, a revista digital. E de vez em quando ela aparece até impressa aí. E você, senhor Pércio, quer deixar um jabá, falar o que você achou da série? Tem mais alguma curiosidade aí na manga? Mais alguma empresa que você faliu aí assistindo o Red Baron? Eu sou bom em falir em empresas, viu, Senna? Eu sou especialista nisso. Cara, assim, pra mim o ponto alto de Red Baron é a fotografia. A fotografia, a posição das câmeras que os caras colocam, a abertura, acho que do episódio 5, que o Ken, acho que vem com um carro assim, e sobe a poeira e a explosão, cara, e o carro chega pertinho da lente da câmera, assim, você vê que a fotografia dos caras, os caras realmente fizeram com os primeiros episódios com certo primor. Tem aquela parte lá parece os bonequinhos, os prédios, aquela coisa dos... Mas, cara, é uma série surpreendentemente. Quando eu fui assistir Red Baron, eu fiz 73, mas eu amo Tokusatsu antigo, vamos assistir. A fotografia do negócio é muito boa. O elenco assim, você vê o desenvolvimento do Yosuke Okada. Ele começa muito tímido no início, os movimentos que ele tá fazendo no robô não combinam com a ação, mas você vê que o cara, no decorrer da série, parece que ele toma gosto, e quem tá do lado dele também toma gosto. Você vê que parece que eles têm um certo prazer em fazer a série durante um tempo, e quando acontece a virada da série, que vai pro Uchu Tetsumento, você vê que eles já não é mais a mesma coisa, parece que eles não tinham a mesma alegria. Sei lá, acho que não sei se o elenco que estava antes da série, eles sentiram falta, mas você vê que alguma coisa mudou, eles não estavam mais à vontade como estava na primeira fase. Mas você que está ouvindo, assista, dê uma chance para si mesmo e assista a Red Baron. É uma série assim que vai te surpreender. Se você levar em consideração todo o contexto da série, qual é a proposta da série, que é uma série que quer mostrar um século XXI que parece anos 60, que, sabe, você vê que cada detalhe foi feito pra ser diferente, e Red Baron realmente é uma série diferente. Então eu acho que você deveria assistir, dar uma chance a si mesmo e assistir. Agradecer vocês, que, nossa, sensacional, tô
feliz demais de estar aqui participando. Para mim foi muito divertido. E se vocês quiserem comprar um brinquedinho, uma coisinha assim japonesa, por favor, acessem @RiderKickHouse, tanto no Instagram quanto no Facebook. E a gente também tá no Mercado Livre e no OLX, tá bom? Gente, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado. Pô, a gente que agradece aí, você trouxe muita informação legal. Tem bonequinho do Red Baron lá pra gente comprar também? Do Red eu não tenho, mas eu tenho um Model Kit do Marra Baron. Isso eu tenho. Olha aí. Já sei até quem vai comprar ele. Unlooper, e você? Olha, eu vou comprar? Ou eu vou dar minhas considerações finais. Vamos lá começar a viagem. Bom, não tem muito o que falar de efeitos especiais, fotografia, filmagens, porque os meninos já falaram aí basicamente tudo, né? Eu vou tentar puxar porque pelo que eu me diverti muito vendo a série, porque tudo isso que eles falaram, que foi dito aí no longo do cast, é coisa relacionada a cinema, e é mesmo. A série, ela é muito cinema. Ela é muito legal de você ficar pegando referenciazinhas ali que não sei se, porra, mano, algum famoso lá na frente assistiu este episódio específico de Red Baron e se inspirou nele pra jogar essa cena no filme dele, porque, cara, você acha muita coisa bacana. Tirando as referências que existem dentro do próprio Tokusatsu, né? Você já chega ali no episódio 4 ali, que é o filé da série, tá ali nesses primeiros 26 episódios, e os iniciais ali até o 15 é mais filé ainda. No episódio 4 você já pega o Red Baron perdendo o braço. Não tem como você não associar com o Flash King perdendo o braço em Flashman. Então já pode ser alguma coisa que influenciou lá na frente ou não, mas é legal de brincar com essa... mano, a série ali remeteu a isso aqui. Agora, de filme, você pega muita coisa. Você pega criança voando em bicicleta, igual no ET. Você pega... tem um episódio muito bacana que a menininha tá com um boneco do Snoopy e... vai lá saber se não botaram aquele boneco de propósito por causa do Barão Vermelho do Snoopy, que voa lá com a casinha tomando tiro. Pode ser isso também. Pô, não tinha pensado nisso, mas faz sentido, hein? Faz todo sentido. Sim, ela tá lá com o Snoopy, a menina cita o Snoopy, o inspetor cita o nome do boneco, então eles falaram tanto ali pra fazer uma propaganda pro Snoopy que eu tenho quase certeza que ele tava lá só por causa do Barão Vermelho do Snoopy, fazendo associação com ele. Mas eu quero destacar, são 2 episódios excelentes. Isso daqui, pra quem é fã de Tokusatsu, isso aqui é obrigatório. Porque é como o Nares falou, tem episódio que o robô tá lá por tá. Ele aparece no final, faz uma presençazinha, porque a série é dele, mas o episódio andaria tranquilamente sozinho sem ele, que é um episódio que o Tetsuya, que é aquele mais insosso, que a série meio larga ele de lado, ele tem ali um negócio que ele é bom de tiro, bom de mira e tal, e aí tem uma comandante de robô que também e que mata um cientista lá, e a culpa fica nele e tal. Aquele episódio é perfeito. Se não tiver o robô, você leva ele naquela levada de espionagem ali tranquilamente. Outro que ele parece o filme O Fugitivo, que o pessoal aqui mais recente tá acostumado com o filme lá do Harrison Ford e do Tommy Lee Jones. É um que o Ken, ele tá fugindo porque ele tá sendo acusado de assassinato dos robôs lá, os robôs capanga, né? Que pensam que é pessoa de verdade. Ele passa o episódio inteiro fugindo, é muito O Fugitivo, é muito cinema. Então, são tantas levadas ali que a série dá, mudando o plot, mudando a temática, pegando o que tá em evidência, né? Que ela se dá muito bem nisso, nesses primeiros 26 episódios aí. Apesar que lá no 28, o senhor Gil não lembrou disso, mas nós temos referência 007 aqui. Verdade. Porque no episódio 28 a gente tem um tal de Goldfinger. Vai lá saber se não tá lá por causa disso também. O episódio chama Goldfinger e o plot... Os caras vão invadir o Fort Knox, que é o mesmo plot do filme do Goldfinger, cara. Exatamente. Então, a série é muito o que o Nares falou lá no começo. Vamos pegar o que tá fazendo sucesso, o Gil também citou, né?
Pega o que tá fazendo sucesso, bota na série. Eles fazem isso em diversos momentos e na maioria das vezes eles fazem muito bem. Então, cara, se é fã de Tokusatsu, assista Red Baron. Não precisa assistir inteiro, tal, mas, cara, eu recomendo assistir inteiro, porque você vai achar muita coisa legal em tudo quanto é pedacinho. Até nos episódios mais bobos, mais sem graça, que sempre tem alguma coisa que conquista a gente. É uma série que me surpreendeu positivamente demais. Alma Toku, você me acha lá no Instagram, no Blue Sky, no Twitter. Tem também a participaçãozinha do Unlooper lá no site tokusatsu.com.br com notícias, artigos, o que eu tiver com tempo de fazer no dia, né? E também lá no Toku Agora, do nosso queridíssimo Nares. Volta e meia tá lá o meu Today is Friday no Toku Agora, trazendo curiosidades obscuras, escavatísticas para vocês. Um abraço a todos e até o próximo TokuCast. Boa! Vamos pra ele agora, que é o mestre das curiosidades obscuras da Era Showa, Sr. Thiago. Caras, eu sei que eu sou muito suspeito pra fazer qualquer comentário, mas que década maravilhosa foram os anos 70 pro Tokusatsu, né, cara? Puta que pariu, que década. Pra mim foi o período mais efervescente do Tokusatsu, assim, não só em quantidade, mas em qualidade também, porque você pega uma série como o Red Baron, né, que como eu disse no começo, ela mistura o melhor dos dois mundos, né, as técnicas de filmagem, de efeitos especiais de Ultraman, né, da Tsuburaya, com o estilo de ação frenético e alguns roteiros mais densos, como as produções da Toei no período, que mesmo sendo um pouquinho mais densos, também tem algumas nuances de humor, cara, que negócio sensacional, né? E falando sobre mangá, né, que eu sempre trago alguma informação sobre mangá e etc., Red Baron teve uma adaptação em mangá pelo próprio Ryo Noguchi, que foi o cara que criou os designs, né? Que ele foi um ex-funcionário da Yoshinomori Productions, depois ele começou a produzir por conta própria. E a versão em mangá dele foi publicada na revista Terebi Magazine, né, que já é a clássica revista que publicava esse tipo de mangá na época, e também teve uma outra versão na revista Bokinyo, que também já era tradicional nesse período. E o Red Baron, ele vai ter uma adaptação em anime, né, nos anos 90, que não tem muito a ver com a visão de mundo da série original, mas o trabalho foi revisitado aí tantos anos depois. Mas de modo geral, uma série divertidíssima, assim, principalmente o primeiro arco. Bem o que o Unlooper disse, pega o melhor de tudo que tinha no período e condensa. Eu recomendo muito, né? Sempre recomendo o pessoal assistir as coisas da Era Showa, né? Dos anos 60 e 70, sem anacronismo, né? Sempre tentando entender o contexto da época e os olhares da época e todo o contexto econômico, social e cultural do período. E quando a gente faz isso, a gente sempre aproveita melhor essas produções aí que são mais antigas. E também porque é uma produção de robô gigante, né? Num período que robôs gigantes voltaram a fazer sucesso, porque, como diria a abertura de Mega XLR, todos se amarram um robô gigante, as gatas também é um robô gigante. E é isso aí. Arquivo Showa Rider lá no Facebook. Toku Agora também tem o quadro Arquivo Show, onde eu falo sobre as séries aí do período do Henshin Boom, mais especificamente Kamen Rider, Kikaider, Inazuman, basicamente o Henshin Boom dos anos 70 da Toei. Também tô no Twitter, me procurem lá. E é isso aí. Só para acrescentar um detalhe aqui no que o Thiago falou, ele citou o anime do Red Baron, que é uma produção de 1994. A história já é um pouco diferente da série, e que foi exibido no Brasil a partir de 1997 pelo extinto canal a cabo Locomotion, e foi exibido dublado com uma famigerada dublagem feita em Miami. Pois é, e foi um período interessante, né? Porque o Robô Gigante também teve uma releitura em anime nesse período. O Magma Taishi também ganhou uma releitura em anime nesse período aí dos anos 90. Teve todo um revival, aparentemente. Bom, vou começar por mim. O Gil citou Saru no Gundam. É interessante que o primeiro episódio me passou uma vibe Saru no Gundam, né? Tem até um ganchinho assim no finalzinho, né?
meio Jambo e Ruivão, assim, e tal, pra você continuar a história no outro episódio. Eu acho que eu entreguei pra caramba a idade falando de Jambo e Ruivão, mas tudo bem. Pra você continuar a história e tal. Engraçado, eu não senti isso que vocês falaram dos atores estarem tão tristes no fim. Eu só senti que a história não tinha muito mais pra onde ir, assim, sabe? Sei lá. Mas realmente, depois do 27 dá uma mudada. E é isso aí, gente. Assistam, acompanhem a gente lá no Instagram, TokusatsuBR. Procure a gente no Twitter e no Blue Sky também, Tokusatsu. E vai lá, Gil, sua vez, brilha aí. Você gostou do Barão Vermelho? Eu gostei. Que nem eu falei pra vocês, eu não achei que o pessoal tá desanimado, igual vocês falaram. Assim, eu só achei que a qualidade do roteiro caiu bastante, né? Mas eu gostei, valeu muito a pena. Diferente de Poseidon, por exemplo, que tem uns conceitos ali, umas coisas que não são aproveitadas, né? Eu achei isso que nem eu falei pra mim, lembrou muito o Kenshiro, né? O Kenshiro que tira a técnica do chapéu, né? Os caras jogam uma flecha nele, ele pega a flecha, inventa o estilo do Hokuto de volta e joga flecha, né? A versatilidade do Barão, né? Os caras criam flecha, criam uma porrada de coisas pra ele. Eu achei isso muito interessante pra época, né? Você parava pra pensar nos anos 70, você não tem... Se você pegar, por exemplo, o Ultraman, ele não tem tantas técnicas, né, quanto o Red Baron, apesar de ter bastante técnicas, né? Isso eu achei muito interessante. Isso é o que eu achei mais interessante, inclusive. Só falando uma coisa, Senna, só pra dizer que eu achei triste, porque, por exemplo, você tinha todo o desenvolvimento do romance da Rei Maki com o... Rei Maki, eu tô falando o nome da atriz. Não, é a personagem mesmo. Da Rei com o Ken. E ele chega um ponto alto que começa, tipo, você, porra, agora vai rolar o romance. Parece que eles não tiveram absolutamente nada, não houve mais nada depois do episódio 26, cara. Fica aquela coisa muito mais morno. Parece uma outra história, sabe? É por isso que eu achei que caiu a vibe do negócio. Não teve mais aquilo. O foco do Ken Kurenai mudou, sabe? Dos outros personagens também. Sei lá, é isso que pra mim que deu essa vibe, assim, essa caída. Eu fico assim também porque, por exemplo, principalmente pela cena deles comendo junto lá em Marte, lá nos mares de Marte, lá com o pai do Kurenai, do Ken. Que aí, depois daquele episódio final, você fala, porra, a cara dos caras, fiquei mais de 35 episódios aqui trabalhando, e no final, quem ganhou o episódio final, o protagonista do episódio é o velho que apareceu do nada. É tipo assim, mas beleza. Não, sei, não. O que eu quis dizer é que não que eu achei que é que vocês deram a impressão assim que a galera tá meio trabalhando triste, sabe? Tipo, vou ser mandado embora, tô trabalhando, tô cumprindo isso, gente. O que eu tô falando é que eu senti que a história caiu, mas os caras estavam entregando o que eu precisava ali fazer o quê, né? Entendeu? Bom, vamos lá. Assim, ó, mais de 50 anos depois, né? O Red Baron continua sendo uma obra pra mim, tá? Uma das obras mais marcantes aí da era Showa dos anos 70, né? Acaba até englobando um pouquinho do que o Thiago tava falando. A série, pra quem não conhece, pensa que é só uma série de robôs gigantes batalhando, né? Um cara chamando o robô gigante, pilotando e enfrentando os robôs. Mas não, ela tem tema de tecnologia, automação, inteligência artificial. Estamos falando de 73, hein? Assuntos que permanecem atuais, né? Tem boas cenas de ação e tal. Tem uma boa fase, né? Uma boa parte da série em relação à atuação e história. Eu acho os efeitos especiais tão legais, cara. O primeiro episódio, então, que o carrinho de brinquedo é tão bem feito ali, o Ken chegando de carro. Cara, tão legal, muito criativo, né? Eu acho que ela influenciou algumas produções, não só o Mate Baron depois, mas influenciou outros também. E também foi uma série que foi influenciada também, né? Podemos ver algumas coisas reaproveitadas, né? Como a gente citou, o Robô Gigante e tal, Kamen Rider, mas também coisas que foram aproveitadas, como também citamos, né, para Super Sentai e outras produções, né? Por tantos nomes em comum, né? Mas assim, eu acho que é uma série que demonstrou aqui pra gente que o entretenimento ele pode se manter relevante por muito tempo, né? Depende muito do público que vai apreciar aquele produto, né, cara? E eu me diverti bastante assistindo Red Baron. Confesso que eu fiquei bem desanimado com essa segunda parte da série, mas ao mesmo tempo fiquei muito animado para falar de Mate Baron, para falar de Gambaron, para falar de mais produções da Senconcha, Iron King, né? Quero falar também do Silver Kamuy, né? Me deu uma animada que ele fala explorar mais os anos 1970, sabe?
O Gil lá no começo do Fórum Toku Brasil, Toku 100, o Gil não queria nem saber de série dos anos 70, o Gil só queria saber do Jasper e do Changeman pra frente. Hoje o Gil só quer saber dos anos 70. Cara, porque são produções tão interessantes, porque da melhor, da mais bem feita, a mais tosca, a gente consegue ver tudo que a gente vai apreciar e aprender a gostar nas séries dos anos 80 que passaram aqui no Brasil, né? Em 90 e tal, e as séries atuais. Então foi uma experiência legal. Recomendo o Red Baron, pelo menos até o 26. E, de novo, né? Sendo repetitivo, tô ansioso para ver um pouco mais. Eu acho que a série se perde, sim, depois do episódio 26. Parece que a galera tava no modo aleatório fazendo a série. Depois, no final, que a galera começa a atuar um pouco mais. Mas eu acho que a própria esticada não deve ter sido boa pra galera, né? Porque, sei lá, matam 2 personagens importantes, né? Depois traz outro e dá pra ele, sei lá, um pseudo-protagonismo nos primeiros episódios. Eu não sei, a partir do 27 a série fica ruim pra mim. Continuou sendo divertida, mas ficou ruim pra mim. Mas é isso. Daí, se você não assistiu Super Robot Red Baron, se você assistiu, quiser dar a sua opinião, comenta aí no YouTube, comenta no Spotify. Esse foi o primeiro TokuCast do Percy, ele vai vir participar de vários outros. Estamos muito felizes com a participação dele. E os demais aqui, né, estarão de volta também em breve aí, com muitos podcasts para vocês, porque nós temos uma infinidade de temas para contar ainda. Tem muita série, muito filme que nós queremos explorar aqui no TokuCast, tá bom? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Continue acompanhando nosso conteúdo no tokusatsu.com.br. Toda sexta-feira Toku Agora, todo sábado TokuCast, todo dia tem matéria e tem notícia no site. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui novamente. E um grande abraço e fique com o Edinho. Entra no robô, Kim, senão a areia vai ter que ir no seu lugar. E esse barão é vermelho e não usa spray pra se pentear, você já percebeu isso? Estamos, meu bem, por um tri pro dia nascer. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.